O tema do congresso em Natal foi a era digital e o sofrimento existencial, né? Então, eu procurei falar lá a respeito da técnica, né? E, enfim, eu desenvolvi uma reflexão lá a respeito de como a técnica entra no cotidiano das pessoas e como ela acaba tomando conta disso, né? Então, eu vou usar um pouco dessa palestra lá em Natal, mas eu queria me dirigir para uma direção um pouquinho diferente da que eu me dirigi em Natal. Eu queria pensar, de um lado, a essência da técnica e, de outro lado, a essência da psicoterapia. É um pouquinho pretensioso, como vocês veem, mas, enfim, vamos tentar, tá bom? Então, por isso que o título é A Psicoterapia e a Era da Técnica. É claro que não é simples a gente definir o que é psicoterapia. Eu sempre lembro de uns, 40 anos atrás, o Guto comentar que a gente tinha cerca de 100 e poucas definições, abordagens de psicoterapia diferente. Nos últimos anos, parece que esses números se multiplicaram. Então, fica difícil a gente encontrar uma definição de psicoterapia que dê conta de todas essas diferentes propostas, tá? Então, é claro que eu vou estar falando aqui para vocês na perspectiva fenomenológica existencial, ou seja, mais especificamente, da Science analítica, tá? De outro lado, a gente tem a questão da técnica, né? A questão da técnica é uma coisa um pouquinho complicada para a gente que não é filósofo, né? Principalmente se a gente for olhar a partir do pensamento do Heidegger, né? Mas vamos pensar um pouquinho isso, né? O que eu quero, a minha tese, vamos dizer, é mostrar para vocês que existe um movimento contrário, tá, entre o trabalho de uma psicoterapia e o uso da técnica no nosso dia a dia. Tá? Isso é que eu vou tentar mostrar para vocês. Tá? De um lado, só para antecipar, se vocês repararem, a técnica tem como fito, né, nosso objetivo é sempre, de alguma maneira, nos protegermos da nossa vulnerabilidade com a técnica. E, de outro lado, a psicoterapia, não que queira nos tornar vulneráveis, mas a psicoterapia procura deixar um pouco mais claro, né, como as coisas chegam até nós, como as coisas nos tocam. E a gente vai ver que, muitas vezes, o que se busca com a técnica é evitar que as coisas nos toquem. Então, é isso que é o tema da nossa conversa. Tá? Então, vamos lá. Né? Lembrem, né, que, para a gente pensar isso, né, eu gostaria de recordar uma definição que é o Binswanger, que dá do trabalho psicoterapêutico. O Binswanger pega, já insatisfeito com as perspectivas do Freud, às vezes mais mecânicas, falando de um aparato psíquico e desse tipo de coisa, ele pega e diz de uma maneira muito singela, né, o que a psicoterapia procura fazer é tornar o paciente amigo de si mesmo, né? É que a pessoa consiga desenvolver uma relação amistosa consigo. Eu, quando li isso, eu me lembrei de uma definição não, mas de uma associação que o Guto fazia, há 50 anos atrás, com a experiência de deitar no divã, que ele já deve ter falado, né, que ele lembrava sempre de quando ia um amigo dormir na casa dele, ou ele ia dormir na casa de um amigo. À noite, as melhores conversas eram quando se apagava a luz e os amigos podiam
com mais liberdade, falar de questões que nem sempre falavam. Então, o que o Binswanger diz é isso, né? Que a gente, numa psicoterapia, tenta aproximar o outro de si mesmo, expor o outro a si mesmo de uma forma mais clara, mais transparente, enfim. Esse é o nosso trabalho. Tá? E com relação à técnica, tá? O que a gente pode em relação à técnica? Vejam, a técnica como o Heidegger pensa, se a gente entender a técnica como um projeto de um Dasein, a gente não entendeu nada. Tá? A técnica não pode ser pensada, o acontecimento da técnica não pode ser pensado numa perspectiva estritamente Daseins analítica, sabe? Como um projeto de Dasein. Não. O que o Heidegger nos diz é que a técnica ela é marcada por uma espécie de uma inevitabilidade. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que a técnica, vou usar palavras do Heidegger, se não ficar claro, a gente tenta clarear. A técnica se trata de um envio epocal. Tá? É uma coisa que vem já sendo engendrada há muito tempo. Então, não é fruto da cabeça de ninguém. Tá? Quando a gente pensa Daseins analiticamente, rigorosamente, a gente sempre tem isso, né? O compreender, qualquer realizar, é decorrência de um projeto, né? Da abertura de um horizonte. Quando a gente fala da técnica, em termos heideggerianos, a gente precisa de entender que ela não se resume a isso. O Heidegger é claro, ele fala que a perspectiva antropológico-instrumental não vai pegar a essência da técnica. Só para lembrar vocês, ele tem um texto muito bonito, A Coisa, que é uma palestra dele, se não me engano, de 1952, e, nesse texto, ele pega e diz que a Segunda Guerra acabou em 1945, né? E depois veio aquela época da Guerra Fria, né? Então, o Heidegger diz, hoje em dia é muito comum as pessoas estarem com medo da bomba atômica explodir. Só que elas não se dão conta de que a bomba atômica começou a explodir há muitos anos atrás com Platão. Né? Então, é isso que ele quer dizer quando ele fala que a técnica é um envio epocal. É uma coisa que está lá atrás, na origem da história do Ocidente. Tá? Se eu não estiver sendo muito claro, por favor, fiquem à vontade para me perguntar. Então, vamos lá. E o que é a essência da técnica? O que constitui, de fato, a técnica? Isso que a gente precisa de começar a se aproximar, né? Qual é o entendimento que a técnica tem? O Heidegger é impiedoso com isso, mas a gente não pode achar que ele era contra a técnica. Tá? Mas ele é impiedoso. Ele é impiedoso com a técnica. Tá? Ele diz, a respeito da ciência, e a técnica é um desdobramento da ciência, ele diz que a ciência não pensa, ela apenas planeja, calcula e busca controlar. Tá? Agora, ele não é contra. Por quê? Porque, como ele mesmo diz, a gente está diante de um envio histórico. Né? Faz parte da nossa história termos que, de alguma maneira, nos defrontar com isso. Né? Então, vamos lá. Né? O que a técnica, de fato, marca? Né? A técnica. Né? O que a gente pode dizer a respeito da técnica, né? Enfim, tem uma coisinha para vocês entenderem a postura crítica que o Heidegger tem em relação à técnica, tá? É a postura que ele tem em relação a todo o olhar nosso, cotidiano e mais simples. É um olhar encobridor,
né? O Heidegger tem essa questão, né? Para ele é muito forte, né? O que é? O Dasein, a gente pode olhar como uma espécie de ente que é um desertor de si. Isso define o Dasein. Por quê? Porque o Dasein tem uma dificuldade muito grande de suportar o seu próprio ter que ser. Tá? Então, para a gente entender quem é o Dasein, a gente tem que lembrar isso, que ele está sempre com uma dificuldade muito grande de suportar o seu ter que ser. Pois, o seu ter que ser, né, abre que o seu próprio ser, o próprio ser do Dasein, está o tempo todo em jogo, em risco. Tá? Então, guardem isso, porque isso vai ajudar a gente a entender um pouquinho a técnica, né? É claro que a técnica, para ele, né, a razão da crítica é que a técnica, por mais que esteja contida lá no início da nossa história, e por mais que ela abra um monte de possibilidades, ela encobre o bem mais precioso destinado ao ser humano, o ser. Tá? Então, a técnica constituindo possivelmente o ápice desse velamento. Por que eu estou dizendo que é o ápice? Porque o Heidegger fala, né, que a gente chega na técnica no fim de um projeto de história, de um acontecer, que a gente teria um outro início. Que outro início é esse? É muito difícil a gente dizer qual é, mas ele fala nisso, né? Então, a técnica se constitui numa espécie de ápice disso. Essa questão é forte para o Heidegger. Se vocês pegarem a epígrafe de Ser e Tempo, aquele diálogo que o Heidegger põe entre o estrangeiro e os alunos lá do Platão, né, em que o Heidegger diz que lembra que o estrangeiro fala: antes nós também acreditávamos que compreendíamos o que queríamos dizer com a palavra ser. Agora nós caímos numa aporia, numa perplexidade. O que o Heidegger diz logo depois disso? Ele diz o seguinte, que hoje, 99, 100 anos atrás, né? Que hoje, será que nós estamos perplexos por não compreendermos a questão do ser? Ele fala, não. A gente tem uma compreensão melhor do que significa ser? Ele fala, também não. Aí ele fala da tarefa de ser e tempo, que a tarefa de ser e tempo é, portanto, eu vou dizer com uma certa liberdade, nos sensibilizar para a questão do ser, porque a gente não é mais tocado pela questão do ser. Tá? Tem uma certa liberdade, sim, o Heidegger tinha birra com a palavra sensível, porque sensível tem a ver também com uma dimensão biológica, né? E, enfim, da percepção. Vocês reparem que ser e tempo não tem percepção. Quem fala em percepção é Merleau-Ponty. Para Heidegger não tem. A compreensão é prioritária. Mas vamos lá. Então, essa questão, né, a questão do ser, ela é fundamental, ela é essencial para o Heidegger, e a técnica, de alguma maneira, ela encobre essa questão. Tá? Agora, é preciso a gente, para entender o fascínio que a técnica exerce, é preciso a gente lembrar o tempo todo disso. Eu não estou querendo, vejam bem, reduzir a técnica a um projeto do Dasein. Isso seria incorreto. Mas ela tem a ver com um sentimento de uma espécie de despreparo do ser humano para enfrentar a sua condição e o que se apresenta a ele. Tá? Então, é isso que eu estou querendo fazer. O que eu vou tentar fazer é um pouco, se a gente pegar o Heidegger estrito sensu, tem um pouquinho de uma heresia. Tá? Porque a questão da técnica tem a ver com esses envios epocais, com a história do ser. E o que eu vou tentar fazer é uma Daseinsanálise, uma analítica do Dasein, do modo como a técnica acontece hoje no nosso mundo. Tá? Enfim, mas vamos lá. Então, como a gente está vendo, né,
O Dasein ele não suporta a transitoriedade, o ser dele em jogo, a sua finitude, né? Enfim, o Dasein tende a escapar disso, né? E o Dasein, segundo o Heidegger, ele é um estranho dentro da sua própria casa, né? Ou seja, ele não encontra a solidez que ele busca e que ele sente falta. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Tá? Eu estou querendo dizer o seguinte, que a gente pode ver uma proximidade entre a descrição que o Heidegger faz da queda do Dasein no impessoal e a reflexão do Heidegger acerca da técnica. Isso é uma proximidade. Aí, um filósofo, estrito sensu, possivelmente iria criticar isso, né? Mas eu quero mostrar onde eu vejo essa proximidade. Tá? Ora, o que acontece, né, com a técnica? O que define a técnica para o Heidegger? O Heidegger é claro, a técnica ela não é um olhar isento para a realidade, ela molda a realidade de uma tal forma que ela vira uma coisa constante, estável e passível de ser calculada e controlada. Heidegger vai dizer que a técnica ela descobre a natureza como estoque de energia, tá? Como estoque. Tá? É isso. O exemplo que ele dá nesse outro texto dele, A Coisa, né? Que todo mundo tem medo de que a bomba atômica exploda e não se dá conta que ela começou a explodir, é um exemplo, né? De que a técnica olha para a realidade como estoque de energia. A guerra atual do Trump, né? Do Trump lá, o que eles estão buscando é o controle dos urânios lá, né? Esse é o ponto, né? Enfim. E o que a técnica promete, né? Aí uma coisa que eu acho muito interessante. A técnica encanta, né? Encanta. Encanta por quê? Porque a gente vê nela a possibilidade de uma vida mais tranquila, mais longa, mais saudável e por aí afora. Mas, ao mesmo tempo, a nossa relação com a técnica comporta uma ambiguidade, uma ambivalência na ambiguidade, né? Que a gente também tem um pouco de medo de onde ela vai nos levar. O próprio título do congresso lá de Natal assinalava, se referia a esse risco. Eu, pensando nisso, eu me lembrei de um filme da década de 60, se não me engano, 1968. O filme é aquele 2001, Uma Odisseia no Espaço. Não sei se vocês viram esse filme. Os astronautas estão numa missão espacial e o computador, o HAL 2000, quê? É 9.000? Pode ser. HAL 9000, então a Taninha deve estar certa. O HAL 9000 se revolta contra os astronautas e decide destruir todos, né? É muito curioso, né, que a técnica tem aparecido ao mesmo tempo como possibilitadora e como ameaça. Eu não sei se vocês lembram, o início do filme aparece a aurora. E tem umas figuras ali quase que proto-humanas, pré-humanas, que são passagem, né, de quase macaco para ser humano, e eles são atacados por uns inimigos que tomam conta das mulheres e dos alimentos. Isso acontece no início. Depois, num outro momento, vem um grupo atacar esses mesmos macacos e um pega um osso que parece um fêmur e sai descendo o cacete nos outros. E botam os outros para correr. E aí,
o cara, num pulo de êxtase, joga esse osso para cima, um fêmur, é mais ou menos assim, né, Tânia? Se eu me enganar. E o osso vai subindo e vira a nave espacial. É o Encanto. É legal esse filme, né? Esse é o Encanto. Agora, o que eles encontram, depois de um tempo, é o desencanto, porque o Hall 9000, né? O Hall 9000 pega e tenta destruir todos, né? Então, é interessante essa ambivalência. Vamos em frente. Enfim, é na direção da gente obter mais controle e poder que a técnica chega até nós, né? Enfim, o que, de alguma maneira, aí o Heidegger sugere o tempo todo, né? Que o aparecimento da técnica encobre o ser em seu acontecer. Ser, para Heidegger, é acontecer. Tá? Em seu acontecer e, de alguma forma, né, também encobre o nosso próprio poder ser na sua delicadeza e na sua suscetibilidade àquilo que chega até nós. Tá? Então, a gente não acha que é exagero a gente olhar para a técnica como um projeto de construção de uma égide, de um escudo, que nos protege de nossa fragilidade ante aquilo que pode chegar até nós. Tá? Então, o que acontece é que, nessa proteção, a gente se afasta do nosso poder ser, porque a gente quer uma coisa estável. E o que define o nosso poder ser é poder ser, portanto, ter o ser em jogo. O Heidegger insiste nisso. Não é a certeza do que está aí. A certeza do que está aí é o projeto da técnica. Tá? É assim que a realidade é pré-concebida. Tá? Essa pré-concepção da realidade com uma coisa standing, que está parada aí para ser medida, calculada e controlada, é que é o envio histórico. Tá? O Heidegger insiste que a técnica não é um olhar isento para a realidade. Não, ela retrata, molda e forja a realidade como sendo esse modelo de constância, de alguma coisa permanente e passível de controle. Tá? É muito importante que a gente levar em conta que não há isenção alguma de pressupostos no olhar técnico, no olhar da ciência. Pelo contrário, né? A palavra que o Heidegger usa, o pessoal, cada um traduz de um jeito, é Gestel, né, para a essência da técnica. Agora tem falado em composição, né? O Solon usava uma outra, armação. E depois ele brincava, armadilha. Né? Porque essa promessa que a técnica oferecia era uma promessa que, no fundo, podia nos enjaular. Né? Eu me lembrei agora, era armadilha. Eu estava tentando lembrar o tempo todo e não estava lembrando. É ótimo isso, porque a ideia da armação, né, para Gestel, permite esse trocadilho, que é uma armação e uma armadilha ao mesmo tempo. Né? Enfim. Né? Então, eu vou citar uma passagem aqui da Irene, né, da Irene Borges, né, que ela diz que não deve parecer estranho que o Heidegger identifique o Stel, a palavra é Gestel, o Stel, o Stellen, né, da Gestel, isto é, o por da composição. Tá? A Irene traduz Gestel por composição, então tem o por, o posicionar. Postar não dá para falar hoje, porque significa outra coisa. Enfim, não deve parecer estranho que Heidegger identifique o Stel da Gestel com a precaução de armazenar e controlar tudo o que há como um fundo para a subsistência e o bem-estar humano. Ou seja, esse é o ponto. Né? Esse é o ponto. Então,
vamos guardando que a técnica, o emergir da técnica tem isso, né? Tem a ver com uma sensação humana de insegurança, de incerteza, de instabilidade, né? Bem, não adianta, né? Ainda que o Heidegger não seja como a técnica, ele vê, sim, um perigo grande na chegada da técnica. É um perigo existencial, se a gente quiser, até epistemológico, que molda, né? Enfim, é o seguinte, a técnica ela vem marcada por uma espécie de um totalitarismo do que tem para ser descoberto enquanto algo disponível para ser explorado, tá? Tem uma passagem, essa é do Heidegger na questão da técnica, né, que ele diz assim: onde esta Gestell domina, afasta-se qualquer outra possibilidade de desvelamento. A composição encobre, sobretudo, o desencobrimento, o desvelamento, que, no sentido de poieses, deixa o real emergir para aparecer em seu ser. Então, esse é o crime da técnica para o Heidegger. É esse no que ela desvela a natureza enquanto fonte de energia, estoque de energia, ela encobre o fundamental, que é o aparecer, que é o desvelar-se do ser, né? Esse é o ponto, né? Então, o Heidegger, de alguma forma, né, menciona, né, esse totalitarismo de um modo de descobrir que é inerente à técnica, né? E ele vai falar aqui, né, mais adiante, ele fala: a ameaça que pesa sobre o homem não vem, em primeiro lugar, das máquinas, dos equipamentos técnicos, cuja ação pode, eventualmente, ser mortífera. Ou seja, ele fala também do perigo dos dispositivos técnicos. Mas é outra coisa que ele tem em vista. Olha, a ameaça propriamente dita já atingiu a essência do homem. O predomínio da composição arrasta consigo a possibilidade ameaçadora de se poder vetar ao homem voltar-se para um desencobrimento mais originário e fazer, assim, a experiência de uma verdade mais inaugural. É o fascínio do Heidegger pela questão do ser, né? Enfim, ele, de fato, aí afirma com toda a clareza que a técnica tem esse lugar encobridor, né? E é esse caráter ditatorial da técnica, impositivo, que o Heidegger vê como ameaçador e que é uma ameaça que provém da nossa história. Agora, é engraçado, quando a gente olha, né, as primeiras vezes que eu li a questão da técnica e vi o Heidegger falando assim, eu tomei um susto. Aí eu perguntei para um amigo meu, filósofo, vocês devem conhecer, o Juliano Peçanha, e ele me explicou: não, mas é da história mesmo. Eu falei: quer dizer que não é um projeto do Dasein? Aí, esses dias, ele me lembrou, que eu virei e falei: nossa, então mudou o gen do Dasein? Ele falou: de certa forma, sim, porque o Dasein, né, ele não pode ser visto como autor disso, isso está inscrito na nossa história, né? É esse o ponto. Então, só para sintetizar essa parte, né, se a gente olhar para o nosso dia a dia, a gente vai ver que o emprego dos instrumentos expõe essa preocupação humana em garantir uma margem maior de certeza para as nossas ações, e muitas vezes a gente transfere a responsabilidade. Guardem isso. Tem uma coisa, a gente pode fazer procuração para um monte de coisa, mas para o Heidegger tem uma coisa que a gente não pode fazer transferir. É o existir. O existir é de cada um. O existir é uma essência singular, tá? Então, isso a gente não pode
esquecer, né? Quando a gente olha, né, por exemplo, para os momentos atuais, né, em que as pessoas usam a inteligência artificial para tudo, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo nisso, né? O que está se buscando com isso, né? Então, é interessante, né? É interessante a gente pensar isso, né? A IA, ela não se nutre do falatório do impessoal, mas ela se nutre, não sei se vocês lembram, lá no parágrafo 35 de Ser e Tempo, onde ele fala a respeito do falatório, ele usa a escrivinhação, é isso que ele usa? Acho que é. O escritório era a primeira tradução de Ser e Tempo. Depois a Márcia mudou, porque acho que ficou meio ambíguo, e aí ela usou escrivinhação, eu tenho impressão. E a IA se nutre da escrivinhação. Tá? Então, a gente precisa de pensar um pouquinho isso. Então, agora a gente está indo para um outro momento, que eu queria passar rapidamente, né, que eu chamei a entrega do cuidado consigo aos aparatos técnicos. Tá? Eu queria falar um pouquinho disso, para depois chegar na questão da psicoterapia, né? É muito frequente, atualmente, as pessoas usarem o aplicativo Waze para decidir o trajeto que elas vão fazer na cidade. Eu tenho birra do Waze, né? Meus filhos me dizem que eu sou velho, porque eu não gosto. Eu acho que eu sei o caminho melhor que o Waze. Eu falei para o Guto, a gente estava conversando, eu botei para vir para cá a Avenida dos Jamaris. O Waze me mandou pegar a Raposo Tavares e ir para lá, porque tinha lá uma Alameda dos Jamaris. E eu olhei e falei, graças a Deus que eu tenho uma birra com o Waze, né? Enfim, mas vamos lá, né? O que acontece quando a gente usa o Waze, né? Quem, não é quem, né? Mas vamos lá, quem escolhe o caminho não é quem vai percorrê-lo, mas sim o aplicativo, pois a ele entrega a tarefa de escolher a rota mais desimpedida e mais rápida. Assim, o aplicativo irá decidir o que é melhor para o motorista. A gente também não vai mais em agência bancária, porque a gente, no mesmo telefoninho, a gente encontra aplicativo que resolve quase tudo e a gente aí fica com tempo para se ocupar com coisas mais relevantes, né? A gente teve uma coisa, né, recente, a pandemia, né, e que nos introduziu às reuniões. A gente começou a falar de reuniões presenciais e online. E teve tudo isso aí que a gente viu, né? E, de fato, não há dúvida, né, que a tecnologia viabilizou um monte de coisa, né? Eu dei aula, a gente deu aula há 2 anos, eu acho, pelo Teams, né? Pelo menos lá na PUC foi isso. E na associação a gente deu pelo Zoom, se não me engano. Quê? E até hoje, como a Bia está lembrando, né? Como? Viabiliza quem está na distância. Suprime a distância. Nesse texto, a coisa, gostei da lembrança, o Heidegger diz, o que é uma coisa? O que é uma coisa? Ele pergunta, daí ele fala, hoje em dia, através do rádio, a gente fica sabendo de coisas que, em outros tempos, demorariam anos ou talvez a gente nunca viesse a saber. A gente percorre as distâncias mais longas que nossos ancestrais demoraram séculos para percorrer em um dia, uma noite. Ou seja, as distâncias encolhem. Mas será que com isso a gente consegue uma proximidade maior da coisa? Ele faz essa pergunta. O desafio que a gente tem hoje, por exemplo, em situação de terapia online, é garantir a proximidade.
É garantia. Eu conversei muito com a Bia, porque antes da pandemia já se atendia online. E eu me recusava, porque eu achava que eu não conseguia fazer. E, de fato, eu acho, na maioria das vezes, um pouco mais difícil, mais exigente. Mas vamos lá. Né? Então, o que é importante a gente guardar, né, é que a gente, de alguma maneira, transfere as responsabilidades para a técnica. Eu queria citar um episódio aqui, que eu fiquei sabendo há algum tempo atrás, né, que é o emprego da tecnologia, desses chats de inteligência artificial. Né? O amigo de um sobrinho meu, coisa de um tempo, me contou que um colega dele, de 17 anos, havia saído com uma menina e se encantado com a menina. Encantado, uma maravilha e não sei o quê. No dia seguinte, ele ficou absorvido por ela o tempo todo, ficou lembrando e não se continha, e queria falar com ela, mas achou que devia esperar ela mandar uma mensagem, que ele estava com medo de acelerar e sufocar a menina, enfim. Aí ficou aguardando, a mensagem não chegou, ele procurou se conter mais um dia, não recebeu o sinal da menina, mas, mesmo assim, ele estava com muito medo de tomar a iniciativa de ligar para a menina e ser visto como alguém impaciente, ansioso, que estava vendo só ela, enfim. E, ao mesmo tempo, para piorar, ele tinha medo, porque ele dizia que a menina era muito bonita, ele tinha medo de não ligar e de um cavaleiro mais rápido tomar a dianteira e chegar perto. Ou seja, o menino não estava nem aqui nem ali. Aí ele não sabia o que fazer, aí ele pegou e consultou um aplicativo de inteligência artificial. Eu fiquei, enfim... E aí ele perguntou se ele deveria ligar para a menina ou aguardar um pouco mais o movimento dela. Ele estava em dúvida acerca do que seria mais eficiente e menos arriscado. Né? Eis a questão dele. A inteligência artificial eu não sei qual era. Hoje em dia, vocês sabem que tem um monte, a cada 15, eu estou exagerando, mas a cada 15, 20 dias, uma é a melhor que a outra. Né? Isso aí, enfim. Mas a inteligência artificial, após fazer alguns comentários sobre a pergunta, sugeriu que o menino esperasse um pouco mais, e o menino foi obediente e curioso. Ele se acalmou. Ele se acalmou. Ele se acalmou por quê? Porque ele estava certo, crente, que ele tinha tido a resposta certa. E, quando estava nas mãos dele, ele fala, eu vou fazer, posso fazer besteira. Né? Essa certeza de estar procedendo corretamente foi o que tranquilizou o rapaz. Tem uma passagem de Ser e Tempo, eu acho que é no parágrafo 38, que ele pega e diz assim, que o mundo público nos tranquiliza, nos acalma, porque garante que as portas estão abertas e que a gente está fazendo tudo de forma correta. Né? É muito próximo isso de Ser e Tempo. Né? Bem, mas, para complicar a coisa, a gente também sabe de executivos, empresários, homens de negócio, que consultam a inteligência artificial para as mais diversas questões. Eu li ontem ou anteontem no jornal, no Estadão, que a CSN vai ter um pedaço dela totalmente administrado por inteligência artificial. Li também, buscando essas coisas há um tempo atrás, agora eu não vou saber qual delas, se foi a Amazon, a Google, um treco desses, demitiu não sei quantos funcionários recentemente. Qual? A Amazon. Quantos mil foi? Um absurdo. Né? Mais? De 100 mil? Pô. Eu estava pensando em falar em 4 mil, achando que eu ia exagerar. Nossa Senhora. Enfim, né? Então, vamos lá.
O que a gente pode dizer acerca dessas situações em que as pessoas solicitam a ajuda dos aplicativos para decidirem qual caminho tomar, seja o caminho entendido literalmente como por quais ruas trafegar, ou o caminho que tomar na vida amorosa ou no mundo dos negócios? Essas situações, sem dúvida, são muito distintas, né? Contudo, a gente pode afirmar que, em todas as situações, as pessoas não decidiram o que iriam fazer a partir de si mesmas. Elas pediram o auxílio do aplicativo e fizeram o que o aplicativo achou melhor. O decidir foi terceirizado, foi transferido para o aplicativo como uma forma de diminuir os riscos contidos nessa circunstância. Eu li também recentemente que alguns especialistas em informática, atualmente, estão dizendo que a gente não está transferindo os nossos deveres para os aparatos técnicos, pois os aparatos técnicos precisam ser vistos como uma extensão da nossa pessoa, já integrados a nós mesmos. Como é que fica aí, né? Como é que fica, né? Porque, em alguns casos, é isso, né? Mas vamos lá, guardem isso, hein? Agora, quando um jovem, em dúvida, a ligar para uma menina com a qual saiu, pede auxílio à inteligência artificial, a gente tem uma situação um pouquinho mais delicada. Pois o que está em risco aí é a própria possibilidade do menino abrir um espaço para ele expressar o que ele sente, ou seja, para ele ser a pessoa que ele é. Aí tem uma outra coisa aí que a gente não pode deixar de ver, né? Enfim, é isso que eu acho que o Heidegger permite que a gente entenda com precisão, essa ameaça aí. É claro que eu quero fazer o caminho mais rápido. Eu desconfio. Por quê? Porque o Waze fala para eu pegar esse caminho que está livre, só que fala para todos nós, aí o caminho fica travancado. Eu tenho um cliente que gosta dessas coisas, que falou, não, agora ele já está sabendo distribuir. Eu desconfio, eu não sei. Eu não sei, eu realmente não sei. Não é que eu... enfim, vamos lá. Né? O ponto é esse, né? A preocupação em agir da maneira mais eficaz se sobrepõe ao espaço da própria pessoa acontecer, sendo quem é, vivendo seus conflitos, suas dúvidas. O alvo aí é tomar a conduta que dê o melhor resultado, ou seja, é a eficiência. Bem, o ser humano, de acordo com a analítica existencial do Heidegger, não é um fato pronto e acabado, uma vez que o Dasein se define como aquele que tem que ser, né? O nome do livro do Heidegger é Ser e Tempo. Por quê? Porque ser se articula com tempo. Agora, por que se articula com tempo? Porque o Heidegger diz que a gente tem uma ideia muito restrita do que é o ser. O ser é o que é isso. E ele diz que não, que isso é um baita do engano. Sem dúvida, o ser é o que é, mas o que é um constante vir a ser. Esse é o ponto. Por isso que ele fala que ser e tempo a gente tem que estudar o lugar do Dasein nisso, mas depois a gente tem que lembrar que o Dasein é temporal. É sempre por vindouro, sempre retém, de alguma maneira, o seu sido, e é a partir daí que abre-se o que é a análise que ele faz na segunda sessão de Ser e Tempo, da temporalidade. Então, a gente precisa de entender um pouquinho isso, né? Enfim, e essa questão, né, a respeito do lugar da técnica, né, eu sempre me pergunto se eu não estou sendo um pouco rabugento com a técnica. Certamente devo estar sendo, e às vezes também deve ter preguiça de aprender lidar com as coisas da técnica, mas eu
preparando essa conversa nossa, eu me lembrei de um livro que eu li há 54, 5 anos, antes de eu entrar na psicologia. Mas o que eu estou querendo falar é isso, né? Que a gente precisa de estar atento para esse acontecimento de transferir a responsabilidade pelo nosso poder ser, né? Enfim, né? Essa questão do espaço para o ser humano poder se manifestar. Isso é uma coisa forte. Enfim, eu me lembrei de uma passagem de um livro, que o nome do livro é Zen Budismo e Psicanálise. É um livro bem antigo. Esse livro tem 3 palestras. Uma do Daisetsu Teitaro Suzuki, que é o cara que trouxe no século XX o Zen Budismo para o Ocidente. Eu vim a saber posteriormente que o Suzuki visitou o Heidegger na Heideggershut, na cabana do Heidegger, tá? E teve com ele, teve com Karl Jaspers, teve com Carl Jung, né? O Suzuki, enfim, é um dos autores desse livro. O outro é o Erich Fromm, que era ligado à escola de Frankfurt, né, antes de migrar para os Estados Unidos. E o outro é um psicanalista, Richard de Martino, que eu nunca ouvi falar dele, a não ser nesse livro. Tá? A passagem que eu vou citar aqui é uma passagem do texto do Suzuki, em que ele conta uma história narrada por um chinês chamado Xuanzé, ou Xuanzhu. Tá? Xuanzhu vem depois do Lao Tzu, né? E foi um grande contador de histórias. Tá? Um grande, tem umas histórias fantásticas, né? Ele tem uma que é a respeito da importância do inútil. Ele fala, se eu pensar e der importância apenas ao útil, eu vou dar importância apenas ao espaço que o meu pé está ocupando agora, porque esse é o que eu uso. Mas, se eu pensar apenas nisso, eu não vou poder andar e me mexer nunca, porque eu preciso daquilo que não está sendo usado para andar. Enfim, ele era muito bem-humorado, tinha essas... O Guto gosta muito dele. Né? Enfim, a história que tem aqui é o seguinte, ele conta o Xuanzé. Um lavrador cavou um poço e utilizava a água para irrigar a sua propriedade. Ele usava um balde comum para tirar a água do poço, como faz a maioria das pessoas primitivas, e tirava a água e irrigava a propriedade dele. Vendo isso, um homem que passava lhe perguntou, por que você não emprega uma cegonha com essa finalidade? Né? Facilita o trabalho, é um dispositivo destinado a poupar o trabalho e rende mais do que o método primitivo. Aí o lavrador respondeu, sim, eu sei que se destina a poupar o trabalho, e é por isso mesmo que eu não o emprego. Eu receio que o uso desse aparelho nos torne obcecados pela máquina, e a obsessão pela máquina nos leva ao hábito da indolência e da preguiça. O Guto gosta de uma outra versão, que tem num livrinho chamado A Via de Chuang-Tzu, e nessa versão, o que está dito é que o lavrador não usa a cegonha porque ele tem vergonha, né? Ele tem vergonha. Essa passagem é muito interessante, né? Eu li isso em 1970, 71. Tá? E eu sempre gostei do Xuang-Tzu, enfim, mas nunca entendi direito isso. E hoje, pensando a questão da técnica à luz do Heidegger, né, eu começo a me perguntar, né, que essa história, né, pode parecer exagerada, excessiva, né, mas
depois da gente ouvir esses relatos das pessoas que não ousam fazer quase que mais nada sem antes consultar a inteligência artificial, eu comecei a me perguntar se o lavrador do Chuang Tzu não teria pressentido de alguma forma o que nos aguardava e assim teria procurado se proteger disso, né? Enfim, essa é a questão, né? Que, de maneira alguma, eu estou querendo dizer que a gente não precisa de cuidar do nosso existir. A gente precisa de cuidar porque, como diz o Heidegger, o nosso próprio ser é cuidado, é cuidar, né? O que acontece é algo muito sutil no uso da técnica, que a gente tenta fingir que a gente não tem esse ser, transladando, transferindo a responsabilidade pelo ser, pelo ter que ser, para o aplicativo. O menino, ele botou o aplicativo entre ele e a menina. Quer dizer, até onde isso pode nos levar? Essa é a questão. Então, aqui a gente vai para o terceiro momento, que é o seguinte. Tenho tempo, mais ainda uns 15, né? Tá. Então, aqui a gente vai para o terceiro momento, que é o seguinte. O que nós podemos ante a técnica? Aí eu estou falando de nós psicoterapeutas. Tá? Aqui eu estou mudando agora. Estou falando o que nós, psicoterapeutas, podemos ante a técnica. Tá? E, claro, que eu estou falando de psicoterapeutas das AINs analistas. Então, eu vou falar aqui um pouquinho do nosso credo, né? Não é apenas um credo, é uma fenomenologia, é uma mostração. Então, vamos lá. O que a gente, como das AINs analista, como psicoterapeuta, pode ante a técnica? Tá? Porque a técnica está aí, não adianta a gente brigar, enfim. Aliás, eu me lembro, eu não botei aqui, eu quero falar antes. Eu me lembro de uma passagem, o Heidegger tinha dois filhos, enfim, um não era filho dele, era filho da mulher dele com o ginecologista dela, que ela havia namorado quando jovem, mas o Heidegger adotou. Esse era filósofo, o outro era engenheiro. E o Heidegger, uma vez, deu uma palestra na escola de engenharia que esse outro filho dava aula, e o nome desse texto é Língua de Tradição e Língua Técnica. Eu tenho uma tradução portuguesa disso, enfim. Ele deu uma palestra. E lá, entre outras coisas, ele pega e diz que, de fato, a técnica está aí, a gente não tem o poder para desfazer isso. Mas ele fala de maneira bem simples, o que é raro no caso do Heidegger. Fala, a gente pode tentar deixar um pouquinho os aparatos técnicos descansarem. O que ele possivelmente tem visto é a gente poder descansar dos aparatos. Mas, enfim, vamos lá. O que nós, como psicoterapeutas, podemos ante isso? Tem um americano, William Lovett. Esse cara fez uma tradução do texto do Heidegger, a questão concernente à tecnologia. E, numa apresentação que ele faz desse texto, da tradução que ele realizou, ele diz o seguinte, olha que interessante, onde Descartes constrói palácios de vidro invioláveis, né? Por que o Descartes constrói palácios de vidro invioláveis, de vidro cristalino? Pelo seguinte, porque o Descartes diz que Descartes duvida de tudo em termos, né? Ele não duvida de tudo, ele duvida de um monte de coisa, da realidade que está aí fora, mas ele não duvida de Deus. Tá? Isso a gente tem que lembrar, né? Porque quando ele levanta a hipótese do Malangeni, do gênio maligno, ele pega e fala, não, o gênio maligno seria aquele cara que estaria disposto a me conduzir sistematicamente ao erro. Mas ele pega e fala, não, Deus não permitiria isso, porque Deus colocou em mim
as ideias claras e distintas. Agora, a ideia, o Heidegger tem toda a razão, ele prepara o encapsulamento psíquico do ser humano. Tá? Então, essa coisa, as ideias claras e distintas. Né? O Descartes, se vocês pegarem nas meditações, ele fala, você quer a verdade, se tranca num quarto escuro, porque você vai confiar nas percepções, nas sensações, elas já nos enganaram tanto. Então, é essa ideia, né, do ser humano como habitado pelas ideias claras e distintas, um legado de Deus, né, que está aqui, né, na frase do William Lovett, onde Descartes constrói palácios de vidro invioláveis e Hegel uma mansão destinada a durar por toda a eternidade, Heidegger constrói castelos de areia prontos a serem redesenhados, arrastados, desmanchados pelo próximo pensamento que estiver chegando. Isso é muito bonito. Né? Esse elogio, né, da fragilidade. Né? Enfim, eu gosto muito dessa passagem, porque essa passagem ela pode ser, se a gente não engessá-la, né, eu estou me criticando, eu ia falar, ela pode ser paradigmática para a gente pensar o trabalho psicoterapêutico. Pode, mas é um risco ela se tornar, porque ela seria uma contradição. Né? Mas essa passagem ela é muito interessante. Né? Ela não é apenas o elogio da fragilidade, mas ela é um convite para a gente pensar o trabalho psicoterapêutico. Né? O que isso pode dizer para nós, psicoterapeutas? Né? Será que essa afirmação não está sugerindo que a gente não deve se proteger com teorias ao ouvir os nossos pacientes? Será que a gente não deveria se expor ao impacto do que nos é dito, se despojando das teorias? Desse modo, o impacto do que é dito poderia ser mais forte em nosso entendimento e assim permitir uma compreensão mais penetrante daquilo que a gente ouviu. Curioso, né? O Binswanger, num texto dele, anterior à adesão dele a Ser e Tempo, é um texto dele de 22, chamado Sobre a Fenomenologia, ele diz uma coisa muito bonita. Ele fala, a fenomenologia, então, ela mesma, um edifício doutrinário científico, tem como mérito o fato de nos reconduzir com a maior energia possível para uma consideração pura e simples dos fenômenos, nos ensinando a só deixar aparecer aquilo que efetivamente vemos em uma intuição sensível ou categorial. É Russell, não é isso? E nos protegendo da imiscuição do visto em qualquer teoria, por melhor fundamentada que ela seja. Né? Essa passagem do Binswanger é um elogio à atitude fenomenológica. Né? É deixar, né? O Heidegger vai falar o Gelassen, no deixar ser. Né? O apelo de Binswanger, né, é para que não haja uma teoria ou qualquer outra intermediação na relação com o paciente. Isso é claro, é um desafio para o terapeuta. Né? Por quê? Porque é um desafio para que ele busque um entendimento mais penetrante acerca do que o paciente diz, partindo apenas do que ele ouviu, daquele seu João Carlos, da Dona Maria Luísa ou de quem quer que seja. Né? Eu queria pensar um pouquinho com vocês esse apelo, o como isso, né? Deixa eu acabar de ler aqui, daí eu começo a falar. Como a gente pode levar a cabo essa tarefa? Né? Se a gente pretende entender o nosso paciente,
a gente tem que lembrar de uma coisa que está dito em Ser e Tempo, nos 2 parágrafos que o Heidegger fala da compreensão e da interpretação. Tá? Agora, para isso, enfim, né, é muito importante o que essa citação do William Lovett nos convida, né? Ela nos convida a quê, né? A gente sair, né, daquele palácio de vidro inviolável ou de uma mansão insensível ao tempo. E a gente, enquanto psicoterapeuta, poder se expor um pouco mais. Se a gente ficar nisso, tá bom, mas é um pouco genérico. Isso. Eu acho que a gente tem, hoje em dia, elementos para falar um pouco mais acerca da atitude fenomenológica. Aí eu vou introduzir o existencial, porque fenomenologia existencial é Heidegger, é das análises. Eu vou introduzir isso para falar um pouquinho mais disso. E daí eu fico quieto, Marina. Mas o que é importante? Né? O Heidegger diz que, parágrafo 31, 32 de Ser e Tempo, né? A compreensão e a interpretação. O que é o compreender? O Heidegger diz que o compreender é sempre marcado por um projeto de sentido originário. Então, por exemplo, eu olho aqui, né? O que me traz o meu olhar para aqui? Né? O que me traz o meu olhar para aqui é o quê? Até que horas eu posso ficar falando? Né? Eu preciso de organizar o que eu tenho para dizer aqui dentro de um tempo. Tem um horizonte sempre que marca toda a compreensão. Dá um exemplo bom. Né? Vocês pegaram o estudo do Victor von Gebsattel a respeito do compulsivo, né? Ele fala do caso de um menino que ficava 3 horas no banheiro enxugando o pênis quando ele fazia xixi. Por quê? Porque ele tinha medo que a gota de xixi passasse para a cueca dele, depois da cueca para a camisa, depois da camisa para a calça, depois da calça para a jaqueta e depois da jaqueta para o pai, quando ele fosse abraçar o pai. Então, o que sustenta esse menino secando o pinto 3 horas no banheiro? É um mundo contagioso, é um mundo sujo, ameaçador, no qual ele habita. Tá? Então, pensem isso para entender o que a gente vai falar daqui a pouco. Isso o Heidegger vai chamar de posição prévia. Uma vez, muitos anos atrás, me procurou uma pessoa, enfim, acho que eu já comentei esse caso, que fazia universidade, e eu perguntei para ela, o que traz você aqui? Ela falou, eu estou com medo que a maldade da... Qual é uma personagem ruim de novela? Bem, agora teve uma novela de novo. Odete Roitman. Só que isso é 30 anos atrás. Teve essa, era aquela atriz, a Beatriz... Era Segal que fazia, né? Então. Feita. Eu esqueci também isso, e uns alunos, eu fui dar o exemplo, me disseram isso. Enfim, mas a pessoa me falou, eu estou com medo que a maldade da Odete Roitman tenha passado para mim e eu esteja passando isso para a minha família. Aí eu olhei, ela riu e falou, mas eu devo lhe dizer que eu sei que isso é impossível. Mas eu devo acrescentar que, mesmo assim, eu morro de medo que isso esteja acontecendo. Vocês sabem que hoje tem as psicopatologias, tem a CID, tenta diminuir a distância entre as categorias que a gente estudou há 30, 40, 50 anos atrás, psicose e neurose. Hoje, a gente estudou isso como neurose obsessiva compulsiva. A gente estudou o transtorno bipolar como psicose maníaco-depressiva. Hoje é transtorno bipolar. Enfim, o ponto que eu estou querendo chegar é que essa moça era uma neurose, não tinha ruptura com a realidade. Ela tinha o juízo de que era impossível
a maldade da Odette Reutemann passar para ela pela televisão e ela contagiar a família, mas ela morria de medo disso. Tá? Então, como entender isso? Né? Como entender isso? Então, o ponto aqui é a gente precisa de, né, ao seguir o conselho do William Lovett, né, que o Heidegger nos põe, né, assim, numa posição de um castelo de areia que é passível de ser tocado pelo que chega até nós e que a gente reaja ao que chega até nós. Então, como a gente poder trabalhar, né, a gente poder entender a partir de qual posição prévia a pessoa está se manifestando, está se expressando. Essa posição prévia vai determinar uma visão prévia e uma compreensão. Tá? Eu vou retomar um exemplo que eu acho que num outro encontro nosso, eu usei. É uma coisa de uns 40 anos atrás, 30, uma moça me procurou e ela, quando eu perguntei para ela o que traz você aqui, era uma moça meio chicosa, assim, chique, toda arrumada. Ela olhou com um ar um pouco sardônico, meio sarcástico, assim, tinha alguma coisa ali, e virou e falou: estou querendo engravidar do meu jardineiro. Aí eu fiquei meio assim, fiquei pensando em brincar, falar, pô, ele é bonitão assim. Aí eu deixei o meu carioca de lado, falei, não é o melhor. E falei, psicologicamente, isso é um problema para você? Por quê? Aí ela falou, você não vai me interditar? Aí eu falei, não, eu vejo que você já está se interditando. O que eu estou entendendo é que você está querendo fazer uma coisa que você não aceita. Então, esse é o ponto que é o nosso desafio, é sempre estar olhando para a partir de onde o outro se expressa. O nome disso, inserir tempo, é a posição prévia. O que o Heidegger vai dizer? Que eu, para descobrir um martelo, eu tenho que estar numa posição de alguém que precisa de pregar um prego aqui. Aí o martelo aparece como servindo. Aí eu pego e compreendo o martelo e a gente tem esse projeto de sentido, né, que é do utensílio. Então, o nosso desafio é esse, né, é suspender o juízo para que a gente possa ser tocado pela posição a partir da qual o outro se expressa e a gente possa entender, né, o que ele está nos dizendo. Só uma última coisinha aqui. Entender o sentido do que o outro diz, se a gente for ser estritamente heideggeriano, o Heidegger tem uma passagem muito bonita no parágrafo 65, que é o sentido, acho que é o sentido temporal da cura, uma coisa por aí. Mas, enfim, o Heidegger diz o seguinte, que o sentido é o contexto significativo a partir do qual a gente compreende algo. Este sentido, ele é encoberto por aquilo que a gente compreende. Então, vamos pegar o caso do compulsivo, né? O menino ficava ali obcecado com aquilo, mas ele não era tocado pela inhospitalidade do mundo que ele habitava. Então, o sentido é encoberto por aquilo que ele sustenta, por uma totalidade significativa. Então, o sentido para nós, na Daseinsanálise, ocupa o lugar daquilo que foi chamado pela psicologia de o inconsciente, porque é o que sustenta o nosso dizer. É para isso que a gente olha, é isso que, de alguma forma, a gente tenta fazer, né, que
Tem outra questão que a gente precisa de pensar, né? Que a terapia seria o gesto de devolver o outro a si mesmo de uma forma mais clara, mais transparente. Isso a gente tem que pensar, porque o Heidegger, em Ser e Tempo, dá um sentido peculiar para isso. Ele pensa isso como o diálogo nosso com a nossa condição humana. E em terapia, a gente pensa isso como o diálogo nosso com a nossa trajetória biográfica, com a semântica inerente ao nosso existir. Tá bom? É isso. Okay?